Crônicas do Amanhecer de 14 de junho de 2023. França, aluno mata professora à facada e diz estar possuído. Parte 1. Uma professora, de 50 anos, foi morta à facada na quarta-feira, 22/02, em uma escola da França. Segundo autoridades francesas, o responsável pelo assassinato foi um aluno, de 16, que possui problemas psicológicos e afirmou estar possuído antes de esfaquear no peito a profissional de educação. O ataque ocorreu na cidade de Saint-Jean-de-Luz. O adolescente escapou por uma sala vizinha e falou para um professor que uma voz o mandou praticar o ataque contra a professora. O educador conseguiu tirar a faca do estudante e ficou ao lado dele até a polícia chegar, segundo informações da BFM-TV. O crime foi praticado na escola secundária Saint Thomas d'Aquin, na região dos Pirineus Atlânticos. As autoridades vão investigar para saber se o assassinato foi premeditado. O responsável pelas investigações afirmou que o jovem está sob custódia e não possui antecedentes. Na quinta, 23, os policiais farão uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre o crime. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida na questão 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec esclarece sobre a possessão, que é uma das formas de obsessão. Allan Kardec afirma que a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obsessão simples. Dá-se a obsessão simples, quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se miscui, a seu mau grado, nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio, relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando, o espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob o verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas, é um tipo de fascinação.
No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo: primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se; segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de junho de 2023.